Olá pessoal, tudo bom? Segunda parte aqui do nosso vídeo sobre liberdade de expressão em Stuart Mill. Quem não viu o vídeo anterior é melhor ver o vídeo anterior primeiro. Vou colocar já direto o texto aqui, porque a gente estava falando sobre os 3 argumentos do Stuart Mill a favor da liberdade de opinião. O primeiro argumento dele é a falibilidade humana, a gente viu no primeiro vídeo, e agora vamos direto aqui para o segundo argumento. Passamos agora à segunda parte do argumento, e descartando a suposição de que quaisquer das opiniões dominantes seja falsa, presumamos que são todas verdadeiras, avaliemos o valor da maneira em que provavelmente serão defendidas, quando a sua verdade não é discutida aberta e livremente. Por pouco disposta que esteja uma pessoa que tem uma opinião forte a admitir a possibilidade que sua opinião seja falsa, tem que ser tocada pela consideração de que, por mais verdadeira que seja, se não for frequentemente discutida por inteiro e sem medos, será mantida como um dogma morto e não como uma verdade viva. Então, o segundo argumento dele é que, mesmo que as nossas opiniões sobre determinado assunto sejam verdade, se a gente impedir a discussão, é para a gente avaliar o valor da maneira que provavelmente serão defendidas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a gente impede a discussão sobre determinado assunto, as opiniões, ainda que sejam corretas, elas serão defendidas como um dogma morto e não como uma verdade viva. O que ele quer dizer? Vão se perder os fundamentos que levaram àquela construção daquela opinião a partir do momento que qualquer opinião contrária seja silenciada. Ele fala isso agora logo em seguida. Mas quando passamos para os assuntos, ele vai dizer que isso, ele vai falar sobre, por exemplo, a matemática, por exemplo, que é mais difícil de ter alguma utilidade para uma opinião contrária. Mas ele vai dizer que quando passamos para assuntos infinitamente mais complicados, para a ética, a religião, a política, as relações sociais, os assuntos da vida, 3/4 dos argumentos a favor de cada opinião controversa consistem em dissipar as aparências que favorecem qualquer opinião diferente dela. Ele vai dizer que, por exemplo, na ética, ou na política, ou na religião, ou na moral, parte do que torna determinado argumento forte é exatamente a forma com que ele dissipa os argumentos contrários. Se tu tiver um argumento a favor, sei lá, no direito, se a gente vai falar de ser contra ou a favor a pena de morte, ou ser contra ou a favor a porte de armas, o que torna um argumento mais forte é a capacidade que ele tem de contra-argumentar, de mostrar como o outro lado não funciona, seja lá qual for o argumento. Um argumento só se sustenta na moral, na política, no direito, nas relações sociais, certo? O direito é relação social, assunto da vida que ele está colocando ali, a partir da sua capacidade de mostrar como os outros argumentos não se sustentam. Se a defesa de determinado ponto não é capaz de mostrar os erros no lado contrário, é porque não é um argumento forte. É isso que ele está querendo dizer. Aquele que conhece apenas o seu lado da questão sabe pouco acerca do seu lado. As suas razões podem ser boas e pode ser que pessoa alguma tenha sido capaz de as refutar. Mas se ele é igualmente incapaz de refutar as razões do lado oposto, se nem sequer sabe quais são, não tem quaisquer fundamentos para preferir quaisquer opiniões. Né? Ele está dizendo que uma opinião boa de verdade é aquela que é capaz de refutar as outras, principalmente na ética, na política, na moral, nas relações sociais. Tá? Aí ele novamente dá vários exemplos aqui, que eu não vou me alongar muito, mas daqui a pouco ele vai dar um que é bem interessante, que é: ouvimos frequentemente os professores de todos os credos queixarem-se da dificuldade de preservar nos espíritos dos crentes uma sensação vívida da verdade que reconhecem nominalmente, de modo que a possa entrar nos ensinamentos e conquistar um domínio efetivo sobre a conduta. Não há queixas dessa dificuldade enquanto o credo ainda está a lutar pela sobrevivência. Até os combatentes mais fracos sabem e sentem aquilo porque lutam. Mas, quando passou a ser um credo hereditário, passou a ser um credo hereditário para ser aceito passiva e não ativamente, quando o espírito já não é levado tanto como antes a exercitar os seus poderes vitais sobre as questões colocadas pela crença, há uma tendência progressiva para esquecer tudo acerca da crença a não ser a sua formulação, ou para concordar de modo apático e torpe com ela, como se aceitá-la por confiança ou dispensasse da necessidade de manter presente na consciência, ou de atestar através da experiência pessoal, até que praticamente deixa de ter qualquer relação com a vida interior do ser humano. Coloquei aqui, uma convicção pela qual não se luta se torna uma crença apática, na qual não se reconhecem seus fundamentos, apenas os seus postulados. O que ele está querendo dizer com isso? É que muitas vezes as pessoas concordam com determinadas verdades que podem estar corretas,
mas as pessoas não lutam por aquelas verdades, elas simplesmente aceitam, aquilo se torna uma crença, é algo aceito passivamente. Isso acontece muito no direito, inclusive em relação a, por exemplo, direitos fundamentais, direitos humanos, que a gente valoriza de forma significativa. A pessoa pode entender que é importante que se garanta, por exemplo, a presunção de inocência. Ninguém deve ser punido antes da condenação. Por quê? Diversos motivos, certo? A pessoa pode estar sendo acusada injustamente, ela pode ter inimigos que tramaram para ela, enfim. A gente tem inúmeros exemplos na história de condenações injustas, a gente tem exemplos atuais de pessoas condenadas pela mídia muito antes de haver um processo, etc, etc. Então, a pessoa entende que deve ser garantida a presunção de inocência. Mas, muitas vezes, a pessoa não sabe exatamente todos esses exemplos, ela não vai atrás dos fundamentos, ela não busca a tradição que levou à construção daquela garantia. Por que existe presunção de inocência, de fato? Como que isso se construiu na história? A pessoa não conhece, ela simplesmente aceita, ela leu aquilo na Constituição e ela entende que aquilo é valioso, mas aquilo é algo meio sem grande aprofundamento. O que acontece na prática quando ela vê um caso que ela considera algo que ela não concorda? Ela não age de acordo com aquilo que ela aprendeu. Ela condena, por exemplo, antecipadamente. Ela não garante a presunção de inocência para aquelas pessoas com quem ela não concorda, por exemplo. Pessoas que são de um espectro político contrário, ela quer ver condenadas antes daquelas que estão de acordo com o próprio pensamento. Então ela não aplica na sua vida prática aquilo que ela aprendeu teoricamente. Por quê? Porque não há mais uma discussão sobre aquilo. Aquilo simplesmente é aceito por confiança. Por exemplo, ela confia nos professores que teve, mas aquilo não é testado através da sua experiência pessoal. Ela não é levada de fato a aplicar aquilo na prática. Isso vale para tudo. E aí o exemplo que ele dá aqui, eu coloquei aqui em laranja, ele vai falar sobre a religião. Tá? O ponto até ao qual as doutrinas intrinsecamente ajustadas para causar a mais profunda impressão no espírito podem permanecer nele como crenças mortas, sem estarem sequer presentes na imaginação, nos sentimentos ou no entendimento, é exemplificado na maneira pela qual a maioria dos crentes acredita na doutrina do cristianismo. Todos os cristãos acreditam que os abençoados são pobres e humildes, bem como todos os que são maltratados pelo mundo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que não devem julgar, que não vão eles mesmos ser julgados, que não deviam blasfemar, que devem amar ao próximo como a si mesmos, que se alguém lhes tirar o manto, lhe devem dar também o casaco, que não devem pensar no dia de amanhã, que se querem ser perfeitos, devem vender tudo que têm e dá-lo aos pobres. Só acreditam nessas doutrinas até o ponto em que é habitual agir com base nelas. As doutrinas, no seu todo, são úteis para apedrejar os adversários e entende-se que servem para ser apresentadas, quando possível, como razões de tudo que as pessoas fazem que elas consideram louvável. Então o que ele está querendo dizer aqui é que as pessoas muitas vezes são hipócritas, certo? Às vezes não de propósito, porque elas de fato acreditam naquilo, mas na prática elas não agem como aquilo. Elas podem acreditar que as pessoas mereçam ser perdoadas, que, enfim, que a religião professa isso, a chance de todos serem perdoados, mas ao mesmo tempo elas desejam pena de morte. Então é isso que ele está apontando em relação à religião aqui. O fato de que as pessoas acreditam em determinados postulados morais que estão colocados na religião, mas ao mesmo tempo só agem de acordo com esses postulados até onde vai o hábito delas. O que está além do hábito, que elas teriam que fazer um esforço para de fato seguir a religião, daí elas já não fazem. Elas vão agir não de acordo com aquilo que elas acreditam. Por quê? O argumento que ele estava querendo dizer, simplesmente porque elas acreditam naquilo de uma forma já passiva. Elas não agem de acordo com aquilo que elas acreditam. Aquilo passou a ser aceito, mas não a ser vivido. Por isso que ele está dizendo que a liberdade de expressão deve ser protegida. Por quê? Porque ela faz com que as pessoas tenham que de fato defender as suas crenças. Quando tu tem uma opinião contrária, tu tem que demonstrar que a tua crença é superior às opiniões contrárias, tu tem que refutar as opiniões contrárias. Se a tua crença se torna um dogma e nada pode ser dito contra aquilo, na prática, muitas vezes acontece que as pessoas simplesmente não vão agir de acordo com aquilo que elas acreditam.
A tendência fatal da humanidade para deixar de pensar sobre uma coisa quando já não é duvidosa é a causa de metade dos seus erros. Mas que? Poder-se-á perguntar, será que a ausência de unanimidade é uma condição indispensável do verdadeiro conhecimento? Será necessário que uma parte dos seres humanos persista no erro para permitir que alguns se apercebam da verdade? O que ele está dizendo? Então tá, a gente tem razão aqui em relação a determinado assunto, mas sempre precisa ter alguém, então, errado, nos dizendo o contrário. Sempre tem que ter alguém errado, sempre tem que ter alguém dizendo alguma coisa para que a gente possa de fato, manter o nosso conhecimento sendo, de fato, aplicado, defendido, fortalecido. Ele vai dizer, não afirmo tal coisa. À medida que a humanidade se desenvolve, o número de doutrinas que já não são questionadas ou duvidadas estará constantemente a aumentar, certo? O que ele vai dizer? Por exemplo, se a gente aprendeu que a Terra não é plana, a gente não espera que seja necessário ter defensores do contrário, ou seja, ter defensores da Terra plana para que a gente saiba que a Terra não é plana. Mas, ele vai dizer, onde esta vantagem já não está disponível, confesso que gostaria de ver os professores da humanidade fazer um esforço no sentido de providenciar um substituto para ela, alguma estratégia para tornar tão vívidas no espírito do aprendiz as dificuldades da questão, como se um defensor da posição oposta, ansioso por convertê-lo, o tivesse confrontado com elas. Mas, em vez de procurar estratégias para esse objetivo, perderam aquelas que antigamente tinham. A dialética socrática, tão magnificamente exemplificada nos diálogos de Platão, constituía uma estratégia desse tipo. O que ele está querendo dizer? Ele está fazendo um argumento sobre didática. Vamos supor que tu está tendo uma aula sobre heliocentrismo, ou enfim, sobre qualquer outra coisa, sobre geografia, sobre física, sobre matemática, ou sobre direito. Ele está dizendo que o papel do professor seria de questionar os alunos como se o professor fosse um defensor da posição contrária, tentasse fazer os alunos chegar, de fato, a aquelas conclusões, ou alguma estratégia para tornar tão vívidas no espírito do aprendiz as dificuldades da questão, que a pessoa que está aprendendo sobre aquele assunto seja testado, que ele tenha dificuldade, que ele seja de fato desafiado para chegar naquelas conclusões, que ele não simplesmente aceite tudo como uma verdade dada, o que é algo que demonstra, por exemplo, as limitações dessa mídia que a gente está usando aqui no momento, que é o YouTube. Certo? Aqui eu estou falando, lendo um autor para vocês, traduzindo as ideias dele a partir do que eu compreendo, mas a gente interage muito pouco. Eventualmente alguém manda uma mensagem dizendo o que achou, o que concordou, o que não concordou, coloca um comentário aí, mas a interação é muito pouca. Ou seja, eu não tenho muitos mecanismos aqui num vídeo do YouTube para colocar questões. Eu passo uma ideia e aí vocês deveriam se colocar questões. Será que isso aqui que eu estou lendo para vocês é verdade? Está certo? Será que esse autor aqui não está só falando bobagem? Será que a minha interpretação, eu sempre digo isso, né, está certa? Eu posso estar lendo de uma forma completamente errada, eu posso não estar entendendo o que ele realmente quis dizer. Só que eu não tenho muitos mecanismos para fazer isso aqui no YouTube, certo? Por isso que muitas vezes o ensino ele ainda precisa ser presencial, precisa ter aquela dialética socrática que ele colocou ali, né? Que é o questionamento, certo? A pessoa responde uma coisa e eu vou lá e pergunto, tá, mas e se for assim? E aí vai desafiando a pessoa até que ela de fato consiga defender ou que ela veja que de fato tem problemas naquele argumento. Isso é uma forma muito mais interessante de se fazer o aprendizado do que simplesmente através de um ensino à distância, aqui, de uma leitura de um texto ou de alguma coisa assim. Isso aqui é para ser, como eu já falei várias vezes, né, uma primeira aproximação com esses conteúdos, para que vocês vejam o pensamento desses autores aqui e aí sim vão atrás e questionem e possam confrontar com outros autores, que eu também trago aqui, ou que outros que vocês vão encontrar em outros materiais, porque aceitar as coisas como verdades absolutas é exatamente aceitá-las como simplesmente dogmas mortos e não algo a ser ainda construído. Uma pessoa que receba toda a sua instrução de professores ou livros, mesmo que escape a tentação habitual de se contentar em decorar para os testes, não tem obrigação de ouvir ambos os lados. Assim, é um feito pouco comum, mesmo entre os pensadores, conhecer ambos os lados. Nenhumas opiniões de alguém em relação a qualquer outro assunto merecem o nome de conhecimento, exceto na medida em que lhes tenha sido imposto por outros ou autoimposto o mesmo processo mental que lhe teria sido requerido ao manter uma discussão ativa com adversários. Então ele vai dizer, o verdadeiro conhecimento é esse, que ou uma pessoa te impõe, por exemplo, um professor que te desafia com questões, ou que tu consegue impor a ti mesmo um processo mental como se tu tivesse alguém que pensa ao contrário. Se tu defende direitos humanos, tu tem que imaginar que tu só vai conseguir
conhecer de fato os fundamentos dos direitos humanos quando tu discutir com pessoas que são contrárias àquilo. Claro, ele está defendendo todo o tempo aqui discussões honestas, sinceras, a gente vai ver ele falar isso lá no final do capítulo, pessoas que de fato têm argumentos e que querem defender o ponto contrário. Tá? Mas isso é o que ele considera de verdadeiro conhecimento, certo? É a capacidade de discutir com pessoas que pensem ao contrário e de manter o teu argumento rígido até o final. Se o teu argumento desmorona perante outros, é porque talvez tu tenha que reformular, como a gente viu lá no vídeo anterior, porque ninguém é infalível, talvez tenham algo a contribuir que a gente ainda não sabe. Portanto, é mais do que absurdo privarmos-nos daquilo que, quando ausente, é tão indispensável, mas tão difícil de gerar, quando espontaneamente se oferece. Se há quaisquer pessoas a contestar uma opinião dominante, o que o farão se a lei ou a opinião os deixarem, agradecemos-lhes por isso. Façamos-nos receptivos a escutá-los. Façamos-nos receptivos a escutá-los. E fiquemos felizes pelo fato de que há alguém para fazer por nós o que, caso contrário, teríamos o dever de fazer. Se temos qualquer respeito, quer pela certeza, quer pela vitalidade de nossas convicções, com muito mais esforço, sozinhos. Então ele está dizendo aqui que é ótimo que a gente tenha alguém que pensa diferente. Que bom! A gente não precisa aqui de um professor para nos fazer questões, ou a gente não precisa de alguma forma tentar impor questões a nós mesmos. A gente tem alguém, mesmo que a gente considere absurda as opiniões que aquela pessoa defende, a gente tem alguém aqui para passar argumentos contrários. E aí a gente tem que contrariar, a gente tem que refutar, a gente tem que contra-argumentar. Então, é ótimo ter pessoas que pensam diferente. Eu dei o exemplo. Se tem pessoas que pensam que a Terra é plana, para quem trabalha com isso, para quem é um professor de geografia, isso é ótimo, porque ele vai ter que provar, ele vai ter que mostrar. Ele tem diversas opções, certo? É só vocês entrarem aí no YouTube, vocês vão encontrar diversos experimentos lá, desde Copérnico até hoje, que demonstram formato da Terra, o que ela gira em torno do Sol, etc, etc, etc. Se isso simplesmente fosse aceito, seria aceito e pronto. Ótimo, tudo bem, tranquilo. Mas quando ele tem alguém para dizer o contrário, ele vai lá e vai mostrar, vai provar, vai fazer o experimento que demonstra aquilo que ele quer provar. Isso vale mais ainda, como a gente viu, na moral, na ética, na política, no direito, nas relações sociais, porque aí eu vou ter que argumentar que a gente tem que manter na Constituição a presunção de inocência, porque a gente teve tais e tais casos que ocorreram em tais e tais locais, na história, na humanidade, que a gente construiu determinados argumentos. Então, quando eu tiver alguém dizendo que deveríamos acabar com a presunção de inocência, que tem que ir para cadeia ou pena de morte ou qualquer coisa assim, é ótimo que existam essas pessoas, porque aí sim tu vai ter que ir atrás do argumento. Se tu não quer ouvir ninguém que pensa diferente, tu não sabe nada de verdade. Tu só sabe algo que tu decorou. Tu não tem um conhecimento de fato aprofundado sobre determinado assunto. Pode ser difícil na prática, mas é isso que ele está defendendo aqui. Que as pessoas têm que ser livres para se manifestar, porque é isso que vai permitir que eu tenha um conhecimento de fato vivo sobre aquilo que eu defenda. Então esse é o segundo argumento dele. Logo a gente vai aqui para o terceiro e aí a gente encerra esse capítulo da liberdade de expressão em Stuart Mill. Até logo.